E agora sim, eu quero que vocês considerem o seguinte. No dia 7 de julho, eu escrevi um texto em que eu dizia que o Tarcísio eu comparei ao caso do Frankenstein, ele era uma criatura do Bolsonaro e muita gente queria que essa criatura fosse o candidato, né? Ou fosse a candidata. Né? E eu disse, olha, dificilmente a família Bolsonaro vai topar. 7 de julho. Eu termino o texto assim, não quero chocar ninguém, mas o fato é que havendo um Lula eventualmente vitorioso contra um Bolsonaro qualquer, o clã seguirá liderando a oposição. No caso do triunfo de Tarcísio contra o petista, o capitão será apenas o segundo em Roma. Depois de algum tempo, isso valerá muito menos do que o ser o primeiro numa vila. Portanto, eles flertavam até com a derrota, e flertam ainda, para não perder o controle da oposição. E querem muito o apoio entusiasmado do Tarcísio, mas aí é um outro limite de que a gente vai falar também. E eu fiz um vídeo aqui no dia 4 de agosto, em que eu falava sobre ganhar perdendo e perder ganhando. Coloca o vídeo, 4 de agosto, vai lá. A verdade é que a tese do Eduardo, digamos assim, ela está triunfando no bolsonarismo. É tudo ou nada. Digamos que um candidato deles vença a eleição. Terá de levar adiante a questão do indulto. Não vai passar no Supremo. Crise. Risco de crise institucional. Que aí o Flávio já disse, né? Tem que pôr a força. Mas, Reinaldo, eles são burros. E se perder? Porque eles estão dando uma campanha para o Lula. Né? Se perder, eles perdem, mas na cabeça fanática do Eduardo e outros, ainda é um ganho, porque liderar a oposição é um ganho. Eles não querem passar aquilo que eles consideram ser um patrimônio da família para outras mãos. Mesmo que seja para se opor a um eventual segundo mandato do Lula, eles querem estar no controle disso. Entendem? Se perderem para o Lula. Bom, de algum modo, para o fanático é vitória, porque eles continuam a controlar a oposição. O que eles não querem de jeito nenhum é passar para alguém que seja de fora da família o eventual controle da direita. É preciso entender esse jogo. E aí, meninos, atenção, eu vou inverter a ordem que está aí, Pedrão. No próprio dia 7, quando eu publiquei aquela coisa do Frankenstein, eu falei sobre a pretensão da elite, de setores da elite brasileira, de ter um bolsonarismo sem Bolsonaro, que seria o Tarcísio. O bolsonarismo sem Bolsonaro. Bolsonaro é muito grosseiro, Bolsonaro compra algumas brigas desnecessárias, Bolsonaro cria dificuldades. Então vamos lá, a gente quer os votos dele, mas não ele, nem um Bolsonaro. Coloca o meu videozinho aí do dia 7 de julho. Se tenta uma construção no Brasil, em vários setores, que é curiosa, que é o bolsonarismo sem Bolsonaro, por intermédio, obviamente, do Tarcísio. Eu sempre manguei digamos assim, do modo como o Bolsonaro lê a política. Agora, burro ele não é, né? Ninguém chega lá aonde ele chegou sendo burro. E, portanto, ele percebe que tentam esse bolsonarismo sem Bolsonaro, que é uma forma de diluir a sua herança. Então, vamos lá. Ele pegaria aquilo que ele construiu até aqui, entregaria a sua criatura política, que assim carregaria seus votos com a sua recomendação, mas também acenaria para setores mais amplos e, portanto, diluiria a sua agenda. Tendo que Bolsonaro como o segundo em Roma, que pode valer menos do que ser o primeiro numa vila muito brevemente. Será que Bolsonaro está disposto a fazer isso?
será que olhando para o jogo ele não vê que, bem, é mais fácil a minha herança ser destruída eventualmente pelo Tarcísio do que eu fazendo oposição a Lula? E aí, vai bem, Arthur, no dia 4 de novembro, isso foi 7 de julho. Sim. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses depois, num podcast chamado Market Makers, foi exatamente o que o Eduardo falou. Coloca, Eduardo, aí. Quem vai ser o candidato? Eu não sei. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura, né, competitiva. Várias, eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso. Ainda que, de maneira arriscada, apostássemos, eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo, o eleitor de direita, um projeto diferente da esquerda. Que, olha, de fato existe um projeto, né, do establishment que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar adiante um candidato, né, que seja pintado de direita, porque a gente está vendo que até o centro está vindo mais para a direita. Qual é o secretário conservador, qual é o secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? O Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da falta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, o Tarcísio, com todo respeito por melhor gerente que ele possa ser, não me serve. Tá aí. Vai, Beli! Oi. É assim que eu ganho no truco. Percebo. Né? E deve ser assim que o Vale Bene que tem cara de que sabe jogar poker. Essa elitezinha de São Paulo que não passou pela caverna do Unhudo. Tá aí. Né? E nós vemos o Flávio, ontem nós vimos o Flávio se humilhando para ter o apoio do Tarcísio. Presta atenção numa coisa importante que eu vou falar aqui. Nós vimos o Flávio se humilhando para ter o apoio do Tarcísio. Não vou nem repetir o vídeo aqui. Estamos apertados já de tempo. O Tarcísio vai apoiar com entusiasmo? A mulher do Tarcísio com certeza não, mas já vamos ver. Nem a Michele, né? Vejam só. Se a candidatura do Flávio degringola, se a candidatura do Lula entra em crise, sei lá o quê, o Tarcísio está ali. Crocodilo do Rio Mara. Não acontecendo nada disso, e o Lula vencendo, ou melhor, não acontecendo nada disso, vamos lá. Digamos que o Tarcísio entrasse realmente de cabeça, mas para valer, de maneira realmente influente na candidatura do Flávio. Nós temos reeleição no Brasil, né? O Flávio ia querer um segundo mandato. O Tarcísio estaria entrando para valer no projeto de uma eleição de 8 anos. Ao passo que, e isso é muito importante, como diria a presidente Dilma, Lula ganhando, o Tarcísio ele já é, veja, ganhando, o Tarcísio já é a grande personagem, se o Lula ganhar, o Tarcísio já é a grande personagem da era pós-Lula versus Bolsonaro. Porque aí não é só a direita que vai ter de buscar uma alternativa, etc., mas também a esquerda. Então o Tarcísio já é uma personagem. Se vai conseguir, se vai lutar com o bolsonarismo lá na frente e tal, não sei. Mas ele já é uma personagem. Então o Lula ganhando, para ele não é ruim. O Lula ganhando, ele se reelegendo governador, para ele não é ruim. Você vai ter um embate depois, porque os bolsonaros continuam aí, né, influentes,
Isso vai ser um embate para saber quem lidera a direita. Só que haverá um embate também para saber quem lidera o campo progressista. Porque o Lula não pode disputar o terceiro mandato. Ainda que eu votar em condições, com as coxas ainda mais fortes. Vai bem. Mas não posso. Então, será que o Tarcísio entra de cabeça? Ah, vou entrar. Acho que não.